Leitura diária. Josué, capítulo 9. A astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo, os gibeonitas, os israelitas, souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles, por isso partiram de viagem. E 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Berote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse:
porque vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficarão sabendo como o Senhor seu Deus ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Amém? Para refletir. Após as conquistas contra Jericó e contra Ai, Israel tornou-se prova inequívoca de que os boatos acerca dele eram verdadeiros e que era só uma questão de tempo conquistar toda a terra de Canaã. Sabendo disso, os reis das nações daquele lugar se uniram para pelejar contra os israelitas. Porém, houve um povo que usou de estratagema para enganar a Israel e livrar-se da destruição. A estratégia dos gibeonitas era fazer com Israel uma aliança, fingindo ser um povo de uma terra muito distante. E esta aliança, uma vez firmada, não poderia ser revogada. E assim se fez. Josué e os príncipes de Israel não consultaram a Deus para firmar o juramento, e quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Não pelo fato de envolver um acordo entre homens, mas um juramento que envolvia o nome do Senhor. Quando lemos este capítulo, dá a entender que o povo de Canaã não era apenas conhecedor dos milagres de Deus, mas de suas leis também. Podemos notar que os gibeonitas sabiam muito bem o que estavam fazendo e que, ainda que fossem desmascarados, estariam debaixo de um juramento solene e imutável. Foi assim que suas vidas foram preservadas e passaram a assumir a condição de servos em Israel. O pouco conhecimento que tinham acerca de Israel e de suas leis lhe preservou a vida, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Oséias 4,14. Assim diz o Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O conhecimento, segundo a Bíblia, é chamado de verdade. Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Também está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ou seja, através do conhecimento das Escrituras, conhecemos a Jesus, e este conhecimento, que é a verdade, nos liberta do pecado. É uma sequência lógica e salvífica. Lutar com as nossas próprias forças só nos levará ao mesmo fim que teve Jericó e Ai: perdição. O desejo do Senhor para com Israel é o mesmo que Ele tem para conosco hoje, que não busquemos a nossa própria vontade, e sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, Ele mesmo nos dirá: porque esta é a aliança que firmarei com você, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis,
também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque todos me conhecerão. Jeremias 31, 33, 34. Na maioria das vezes, Jesus introduzia seus ensinamentos com a expressão: em verdade vos digo, demonstrando por suas palavras a essência de seu caráter. Cristo é a própria verdade e Ele deseja revelar-se a nós, por isso nos deixou a sua palavra. Vimos que é por falta de conhecimento que muitos perecem, e não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18, 14. Portanto, prossigamos em estudar a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. João 16, 13. E ainda que o inimigo se manifeste com suas disfarçadas estratégias, não seremos enganados. Amém?